Olá, pessoal! Chegamos aqui para mais um Vim. Sim? Vendi. Muito bom, excelente. Olha só, pessoal, tem um assunto que ele gera muita controvérsia, né? Que é a questão de você ser especialista. Essa é uma palavra que, quando ela é usada com propriedade, ela realmente ela dá uma garantia de algo que você está fazendo. Mas hoje, principalmente nesse nosso mundo digital, a gente tem especialista de superfície, né? Que é aquele que ele fica ali naquela camadinha inicial, né? E não vai, né? E o Pedrão fez uma experiência muito legal, viralizou, depois nós vamos deixar o link aqui, um post que ele fez falando sobre alho. Pedrão, Alho. dá um resuminho disso para gente, que a gente já entra no assunto do especialista, mas o que você colocou lá foi muito legal. Fala para gente aí. Em suma, expliquei alguns detalhes sobre alho que eu aprendi com o passar do tempo, né? Como é que identifica um alho velho de um alho novo, como é que os dentes são por dentro e discorrer a respeito, né? Tem mais ou menos uns, sei lá, uns 20 anos que eu descasco alho e só nos últimos 10 anos aí eu descasquei, segundo a conta de padeiro que eu fiz, 90 quilos de alho, né? E tem, e para escrever o post, eu corri atrás de algumas informações, né? Para demonstrar meu ponto de vista. Fui correr atrás de, por exemplo, quantas espécies de alho existem no mundo, né? São mais de 600. Fui correr atrás de artigos científicos sobre alho em inglês, né? O Google Acadêmico me retornou 800 mil resultados. Eu não li nenhum para escrever o post, para você ter ideia. Nunca li nenhum desses 800 mil resultados. Eu baixei uma monografia do Ministério da Agricultura com 67 páginas, 67, 68 páginas, só discorrendo sobre a espécie do alho roxo, que é o que eu estava trabalhando com ele na ocasião, né? Eu li só 3 páginas para encontrar uma informação científica que eu pus no post, né? Ou seja, eu não sei nada. Eu dei um monte de informação sobre alho, do que eu aprendi aí no período, mas não, numa rápida pesquisa, eu comprovo que eu não sei absolutamente nada sobre alho, né? Logo, não posso me chamar de especialista, mesmo já tendo descascado 90 quilos nos últimos 10 anos e usar muito o alho em várias receitas, de várias formas diferentes, né? Ou seja, talvez dá para a gente dizer que você é um especialista em descascar alho, Em tá descascar certo? alho, isso é. Esse é o especialista. Esse ali você Em sabe como é descascar que alho, inclina a faca, não sei o quê, como é que amola a isso. faca, esse negócio todo. Como é que E tira aquela você, membrana fininha, é isso ó, aí. tá vendo? Ó, eu, para mim, já era tudo uma coisa só. A membrana fininha já mostra o requinte do assunto, né? Mas, Diogo, você como comprador, eu imagino que você nunca comprou alho, mas como é que você vê a questão do vendedor que se coloca como o especialista, ou até aquele técnico de apoio à venda que vem como o especialista, e você percebe que o troço não é bem assim, que está naquela camada superficial. Como é que essa coisa rola, hein? Castelo de cartas. Você fizer a primeira pergunta que o cara não souber responder, cai em todas as outras. Não adianta. Se você souber só na superfície, qualquer pergunta que te desafie, por mais que o outro lado pode não saber, não ter certeza, né, daquilo que está perguntando. Mas se te desafiou, você não soube responder, demonstra a sua incompetência, né? Aliás, nem sempre. Talvez tem gente que é muito bom de gogó, né? E consegue dar uma palavreada aí, Xalala, dar né? uma engabelada, né, no que está falando. Mas no longo prazo isso não se sustenta, né, cara? Se você tem dúvidas genuínas e desafia, pergunta a pessoa de uma coisa que ela não domina, vai ficar claro que ela não domina, né? Pedrão, e agora tem um outro lado da história também, né? E você tem, a gente já até discutiu, semana passada a gente falou aqui sobre a questão do comprador especializado, que era para a área financeira, coisa e tal. E tem também aquele vendedor muito especializado, só que de repente ele chega num comprador extremamente generalista e nada dos argumentos dele funciona. Fala um pouquinho da sua experiência nisso e como é que o vendedor deve se encaminhar nesse sentido? Isso é muito comum, né? Especialmente pelo que o Diogo sempre relata para a gente das áreas de suprimentos que trabalham sempre sobrecarregadas, né?
Nessa hora, não tem muita alternativa a não ser se colocar como um professor ou ser extremamente didático no que você está falando, né? Porque não adianta você ignorar aquela camada ali que você tem para poder vencer e achar que você vai empurrar a goela abaixo. Então, você precisa chamar o cara de uma forma muito didática e explicar, separar uma coisa da outra e explicar por que que aquela argumentação que a gente está colocando na mesa é importante para o projeto, como que isso vai diminuir risco, por que que me pagar 10% a mais do que o outro tá pedindo faz sentido mesmo assim, né? Então tem que ser didático, né? O problema é quando o comprador não tem nem tempo para isso, né? Não tem a condição, ou eventualmente ele é um cara que trabalha mais na defensiva e a gente não consegue construir uma relação de confiança a ponto de ter a chance de explicar, né? Isso acontece muito também. Com quem rala, meu filho? Tem o lado nada glamuroso de vendas, né? Então, quem rala sempre passa por essa aí, cedo ou tarde. Mas o caminho é ser didático, né? É tentar explicar e explicar de uma maneira como se estivesse explicando para o seu tio, no almoço de família, por exemplo, né? Pedro, legal isso. E eu queria chamar a atenção para um ponto, e já vou pedir a opinião aqui do Diogo, que é o seguinte: o vendedor, realmente, aquele especializado, eu acho que ele tem que ter didática e humildade. Por quê? Se ele tiver didática sem humildade, isso parece arrogância para o comprador. Uhum. E na hora em que apareceu arrogância, a outra pessoa do outro Acabou. lado fica na defensiva. Você já lidou com isso, Diogo, do cara chegar e falar que sabia tudo sobre fusão nuclear, mas de uma maneira que não fosse te ajudar, mas pelo contrário, para mostrar que ele sabia muito? Já, e foi num caso ruim porque eu precisava muito aprender, Oh, sabe? Então eu tinha essa necessidade de aprofundar porque o volume de concorrentes era muito alto, então eu precisava mergulhar um pouco nisso daí. Nesse caso, eu pedi ajuda, falei, olha, eu preciso entender um pouco melhor sobre isso daqui. O cara falou assim, vou te mandar uns PDF, e aí você lê, aí depois a gente conversa. Eu falei assim, pô, o cara me Eu já sacaneou, né? Mas assim, testemunhei. mas eu estava na necessidade, numa situação de necessidade. Eu precisava entender aquilo ali, tive que ler os PDF lá com o cara. Fiquei triste, Já, mas não guardo rancor, não. mas Guardo nomes, não provavelmente guardo ele rancor. perdeu uma boa oportunidade de ser a fonte fiel da informação para você. E o vendedor, quando é a fonte fiel da informação, você é muito mais propenso a fechar com ele. oh, Não é não, Pedrão? oh. Bicho, eu já testemunhei uma reunião que foi a reunião que eu mais senti vergonha alheia na minha vida, sabe? Eu levei um técnico que se propunha a vender um determinado serviço para uma determinada empresa, que eu não vou colocar na mesa aqui. O cara chegou na reunião, ele disse nessas palavras, tá? Não estou exagerando. Aqui, tudo que vocês estão fazendo está errado. Eu sei tudo sobre esse assunto. Vocês estão fazendo tudo errado. E começou. O cara ficou uns 15 minutos sabatinando. Pá, pá, pá. Eu não acreditei na reunião, não. Você Eu não não acreditei. conseguiu amordaçar esse infeliz, não? Cara, nossa, mãe, eu saí de lá. Saí de lá cabeça baixa, meu filho. Depois eu liguei para gerente de RH na ocasião, né? Todo sem graça. E ela ainda foi super gentil. Ah, Pedro, sabe o que que é? A abordagem do fulano não foi das melhores, né? E aí a gente viu que ele sabe, mas o pessoal ficou receoso, não sei o quê. Eu, no lugar dela, teria me mandado catar coquinho, para não dizer coisa pior. Isso pode ir público aqui, beleza. É, mas foi foda. Vergonha ali que eu senti. Não adianta, cara. Se você não tiver a humildade, né? E a didática, realmente, aí esse ponto aí fica intransponível. Aí o comprador que não sabe tecnicamente, aí que você não vai conseguir colocar seu ponto de vista nem a porrete. Não, muito interessante isso. É, e aí eu também coloco uma outra questão, e aí vou puxar um pouco a brasa para a minha sardinha do marketing, porque muitas vezes, quando você identifica, né, um conjunto de clientes em que você precisa dar um pouco mais de conhecimento específico antes de abordar, esse é um excelente ponto para você fazer o tal marketing digital com webinars, com posts, com material, para você efetivamente educá-lo.
para que aí ele se sinta com vontade de conversar com você. E não esse monte de abobrinha que a gente vê por aí, de e-book de não sei o quê, as 10 melhores maneiras de fazer não sei o quê. Isso para o B2C pode até funcionar, mas para o B2B não rola. Você lê alguma dessas baboseiras, Diogo? Pior que eu leio, Luiz, porque eu não aguento, eu tenho que entender, né, do que está acontecendo. E geralmente eu vou primeiro na pessoa que é técnica, né, dentro da própria empresa. Normalmente essas pessoas têm um pouco mais de empatia, né, para poder trazer. Pô, uma pessoa que chega com interesse genuíno no que você faz, eu talvez o que você fala com o maior prazer, né? Então eu sempre tive essa mentalidade também, né, de aprender primeiro dentro de casa e usar essa pessoa como um apoio, né, durante a negociação. Se está todo mundo com a mesma mentalidade de fazer o que é melhor para o negócio dar certo, né, reduzir o risco, conseguir melhor melhor acordo, melhor combinado para dentro da empresa, é óbvio que essa pessoa vai se dedicar, vai entender, vai entrar em relação a isso. Agora, se a pessoa já está numa situação que, como você falou, né, sobrecarregada, às vezes está insatisfeita, não está bem remunerada, só toma porrada de tudo quanto é lado, se você virar e falar assim, não, olha, tem aqui um documento e tal, para você ler, para te ajudar, a pessoa, às vezes vai falar assim, cara, só me fala quanto que é, o que que vocês passam para frente. É triste, cara, mas infelizmente acontece, né? Ô, Pedro, e é um caminho bom, por exemplo, nesse caso que o vendedor percebeu que o comprador não tem muito tempo, não tem aquele conhecimento específico, mas precisa ser ajudado, tentar, através do vendedor, assim, escuta, me indica alguém aqui dentro, que eu possa entender melhor o problema para depois voltar para você. Isso é um caminho interessante de fazer para esse vendedor que não tem tempo. Para o comprador que não tem tempo, né? Ou seja, o vendedor pedir para ele, falar assim, olha, me indica alguém Uhum. aqui dentro para eu entender mais profundamente o seu problema e depois eu volto aqui para te ajudar. Isso pode ser uma estratégia interessante? Sem dúvida, mesmo porque, como a gente já sabe, o comprador ele trabalha no fundo do funil. Se a gente está na etapa do fundo de funil, significa que questões de ordem técnica já têm que ter sido mitigadas, já tem que estar resolvidas Supostamente. junto com o demandante, né? Então, se chegou até lá, e já aconteceu isso comigo algumas vezes, né? Da gente chegar lá no final e na hora de ler os termos a gente percebe uma divergência de entendimento, né? Você tem que voltar, isso é natural do processo, né? E não é via de regra, não é o comprador que vai dar a necessidade do negócio, né? Quem vai dar isso é o demandante. E aí, para chegar aqui no fechamento, já com tudo certo, né? Quando o cliente me pede negociação comercial, primeiro que eu comemoro, né? Toda vez que alguém me pede, me chora um desconto de alguma coisa, eu já celebro porque é um indicativo, claro, que eu estou no fundo do funil e com chance de ser o escolhido, né? Segundo, eu sempre faço a pergunta, é padrão para quem negocia comigo. Cara, você já está pronto mesmo para essa fase? Você já mitigou todos os pontos desse processo? O escopo está muito bem alinhado? Você já está seguro para a gente poder ir em frente? Eu posso negociar perfeitamente com você. Inclusive, uma dica aqui, tá? Não conta pro Diogo, não. Eu Hum. sempre tenho um tal de um chefe, bicho. Eu tenho um chefe que ele é bravo pra cacete. E toda vez que eu preciso dar desconto, eu posso ir nesse chefe, que ele é muito flexível, mas ele só me deixa negociar uma vez. Então, a negociação tem que estar prontinha para essa fase, senão, ó, eu tomo na orelha. Eu tenho que dizer para ele que dia que o contrato vai ser assinado, sabe? Esse chefe é bravo pra cacete. Então, né, eu venho pro comprador e falo, cara, que dia que você vai assinar esse contrato comigo? Cara, eu acho que todo vendedor experiente tem o mesmo chefe. Essa é uma boa. Esse Mas tem um chefe. problema, Wilson. Diga. O comprador também tem chefe. Bom, Tem que botar os chefes para conversar, senão não, né? Roda o bom, negócio. olha, ô Pedro, essa gente nunca conversou. Eu sempre falei sobre o chefe do vendedor, mas o chefe do comprador não tinha falado, não. Bom, mas, Diogo, eu Pois queria é. voltar um pouquinho atrás, quando o Pedrão estava falando, não, porque se está no fundo do funil, porque a questão técnica já deve ter sido resolvida. Aí você soltou um supostamente ali no meio. Eu queria que você me falasse sobre esse teu supostamente aí. Vamos lá.
Vou colocar cenários hipotéticos, tá? Isso não acontece na maioria das empresas. Isso não acontece. Pode ser que algumas empresas comecem um projeto que nasce de uma ideia, de uma reunião, parará, parará, e surge a demanda e fala assim, olha, vamos agora pedir para o pessoal de compras dar uma sondada no mercado para a gente ver se é factível ou não a gente evoluir nesse raciocínio. E aí surge a demanda, né? Formal, tudo bonito. Aí você vai para o mercado, né, chega no final, mas e aí, quanto que custa? Fala assim, mano, não tem proposta ainda, né? Não definiu o escopo. Não, pega aí um por alto, ordem de grandeza. Aí tem que convencer e tal. Cara, e aí o vendedor vai ficando pé da vida comigo, né? Porque, cara, não tem indicativo ainda. Se o Pedro viesse me perguntar, falar assim, você está pronto para poder fechar? Eu falo assim, não, não, porque isso aqui está em fase de estudo ainda, entendeu? E essa informação vai ter que voltar algumas vezes ainda. Nós estamos na fase inicial, né? De prospecção. Então tá Estamos cedo descobrindo ainda o demais que que para a gente falar de quer. negociação de preço, bicho. Vamos voltar lá para a área. Pois é. Aí a gente entra nesse conundro, porque eu preciso ter essa noção para poder munir minha área estratégica para definir se esse projeto é viável ou não. E aí? Olha que coisa interessante. A área demandante está fazendo treino. O vendedor acredita que o jogo já começou. E o comprador está no meio fazendo esse meio de campo, é isso? É esse o resumo da ópera? Tomando bolada dos dois lados, né? Boa. Agora, Mas isso não acontece, né, Diogo? É só uma situação Não, hipotética. isso é hipotético. só em pouquíssimas empresas fora do Brasil. Dentro do Brasil, isso não acontece. Isso aí, isso aí. Pois é, agora olha só. Que tal se nessa hora o comprador abrisse o jogo para o vendedor e falasse assim: olha, eu estou fazendo ainda uma primeira abordagem de mercado. Você pode colaborar comigo? Porque o ruim do vendedor é que se você falar para o vendedor, me vende, a gente sai igual louco, né, não, Pedrão? Me vende, vai, pô, Óbvio, ué. óbvio. Mas existe uma ferramenta para isso, Lúcio, chamada RFI. Só que dá trabalho Sim. demais fazer isso, entendeu? E aí já Então o lança um pessoal não faz. RFP, uma RFI, mas com cara de RFP. É Bom isso aí. seria, né? Ainda mete um cronograma do projeto de contratação na RFI. Exatamente, exatamente. Como é que é, Diogo? Não deu para ouvir. Repete aí. Bota com asterisco ainda no cronograma. Pode sofrer alterações, né? Pode Ah, sofrer alterações. É fica, isso aí. boa, boa. Não, Mas, de novo, só situação hipotética, tá, gente? Isso nunca aconteceu comigo. Não. eu vou até deixar o desafio para quem está vendo a gente. Se você nunca viu isso acontecer, põe um comentário para a gente também. Olha só, hipotético, eu também nunca vi. Põe um comentário para a gente aqui que vai ser ótimo. Bom, pessoal, o papo sobre especialista aqui está bem especializado, né? Mas vamos dar uma encerrada aqui com aquela nossa dica de sempre. Pedrão, o que alguém que é especialista mesmo, qual é o tipo de atitude que ele deve ter para não parecer arrogante? Deixar que as outras pessoas te reconheçam como especialista naquilo. Não se autodenomine, não. Deixa que os outros te chamem de especialista. Boa, muito boa. E você, Diogo, qual é a dica que você tem para evitar essa arrogância do especialista? Estude, procure saber, genuinamente. Quanto mais você souber, mais autonomia você vai ter, mais credibilidade você vai ter, tanto com as pessoas de dentro e fora da empresa. Excelente. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Abraço.